De uma formação rochosa espetacular, a 700 metros acima do lago Ringedalsvatnet, na Noruega, há uma montanha-russa que atinge velocidades de 160 km por hora em apenas um segundo. Prepare-se, pois no vídeo de hoje vou contar os pontos turísticos mais assustadores do mundo. Se você tem algum desses destinos na sua lista de desejos, pode reconsiderar depois de assistir a este vídeo. Número 1. Trolltunga Cliff. Embora Trolltunga, ou Língua do Troll, não seja exatamente a atração mais aterrorizante, é definitivamente uma das mais perigosas. As chances são de que você já tenha visto esta formação em fotos, pois recebe mais de 50 mil visitantes anualmente tentando obter uma vista da paisagem absolutamente deslumbrante. Mas, acredite ou não, essa não é a razão pela qual é tão famosa. Tirar uma foto sentado ou pendurado na beira do penhasco é o que torna este local tão perigoso e popular entre os turistas. Atenção, não faça isso. Agora, por mais assustadoras que as fotos possam parecer, a maioria delas é frequentemente manipulada. Mas isso ainda não significa que acidentes não ocorram. Coisas ruins e algumas tragédias já aconteceram neste local. A caminhada de 10 a 12 horas até o penhasco é tão perigosa e exigente que cerca de 50 pessoas precisam ser resgatadas anualmente devido a ferimentos ou por se perderem na neblina. Mas além do penhasco aterrorizante, é definitivamente uma das vistas mais populares e belas que a Noruega tem a oferecer. Eu, no entanto, recomendaria a todos que fossem devagar e não tentassem ultrapassar outros no penhasco, porque isso poderia levar a um final muito trágico. Número 2. Elephant Kingdom. Enquanto o Elephant Kingdom em Chonburi, Tailândia, é destinado a ser um lugar de paz para elefantes resgatados de uma vida de miséria, é estranho ver como são os turistas que podem precisar de resgate. É um santuário absolutamente lindo, mas há um detalhe complicado. Crocodilos. Esse lugar foi rotulado como uma das atrações mais arriscadas de todo o país. Os turistas são amontoados em uma jangada de madeira frágil, flutuando sobre águas cheias de crocodilos. O que é ainda mais aterrorizante é que a jangada é mantida à tona por antigos contêineres de plástico, que poderiam facilmente afundar a qualquer momento, levando a um acidente terrível. Felizmente, essa atração no Elephant Kingdom foi fechada depois que alguns estrangeiros compartilharam vídeos de pessoas provocando crocodilos com varas penduradas com carne. Quanto aos turistas, não tenho ideia de como alguém poderia realmente se interessar em subir naquela jangada a poucos centímetros de crocodilos de 3 metros de comprimento. Número 3. Vale da Morte, Estados Unidos. Às vezes não tenho ideia de como esses lugares acabam se tornando atrações turísticas. Quero dizer, por que alguém gostaria de visitar o lugar mais quente da Terra? É literalmente uma fornalha, com a temperatura mais alta já registrada no Vale da Morte atingindo 57 graus Celsius. Acredite ou não, essa atração turística aterrorizante já tirou a vida de muitos, e isso antes mesmo de chegarem ao destino real. Pessoas foram encontradas em carros estacionados, pois a umidade e a temperatura não permitem que qualquer ser vivo sobreviva além de 14 horas sem água. Mas o calor não é sua única preocupação, se você for louco o suficiente para visitar o lugar mais quente do planeta. O Vale da Morte é lar de todos os tipos de animais perigosos, como escorpiões, cascavéis e aranhas, que provavelmente adicionarão à sua miséria se você estiver se bronzeando no deserto. Mas o que é bizarro sobre esse vale é que, apesar das temperaturas absurdas e dos animais perigosos, são os acidentes de carro que mais tiraram vidas. Tenho certeza de que a temperatura desempenha um papel importante nisso, pois ficar tanto tempo no calor certamente afeta a cabeça das pessoas. Número 4. Catacumbas de Paris, França. O que é mais aterrorizante do que estar no subsolo? Estar no subsolo com os restos mortais de 6 milhões de almas. Acredite ou não, essa atração turística estranhamente popular foi a solução para os cemitérios lotados de Paris no século XVIII. E o mais assustador é que a maioria dos casais vem a Paris em uma viagem romântica, passando um tempo adorável em frente à Torre Eiffel, sem saber que a cidade é literalmente construída sobre um cemitério. Muitos turistas relatam ouvir todos os tipos de ecos e sussurros estranhos enquanto percorrem os túneis subterrâneos. Mas isso não é tudo. As catacumbas de Paris são aterrorizantes de outras maneiras também. Os tetos instáveis, poços ocultos e túneis desabados são muito perigosos. Embora as visitas não sejam permitidas após o anoitecer,
Muitos aventureiros invadiram para navegar nas catacumbas à noite. Há apenas uma complicação nisso, além de um possível encontro com a polícia. Há uma possibilidade de você se perder para sempre, pois se perder no labirinto é algo real. Em 2005, alguns adolescentes acharam que seria sábio fazer uma festa nas catacumbas, mas após se embriagarem, uma garota se perdeu depois de se separar do grupo. Ela passou 3 longas noites nos túneis tentando encontrar o caminho de volta na escuridão total antes de morrer de desidratação. Número 5. Insanity Ride, Estados Unidos. A Insanity é uma atração emocionante que foi inaugurada em Las Vegas, Nevada, em 2005. É talvez uma das atrações turísticas mais loucas e aterrorizantes do mundo, pois está a 300 metros acima do solo, no topo do Stratosphere. Entendo a adrenalina que os buscadores de emoções sentiriam ao dar uma volta na Insanity, mas acredite, não é para todos. É literalmente um braço mecânico com assentos acoplados que balança os aventureiros a 300 metros acima do solo, na beira de um prédio. Ele inclina cada assento cerca de 70 graus em direção ao chão para que possam ter uma visão perfeita do que está abaixo. E não termina aí. A atração então balança a uma velocidade de 64 km por hora, tornando-se uma das experiências mais aterrorizantes que alguém pode ter. Felizmente, nenhum incidente foi relatado, mas, pouco depois de sua inauguração, alguns turistas ficaram presos no ar por cerca de 1h30 depois que a atração parou de funcionar. Ela foi projetada para desligar caso detectasse algum problema, e ventos fortes eram um desses problemas. Então imagine se apenas assistir a essa atração já lhe deu mãos suadas e nós no estômago. O que aconteceria se você realmente tentasse a Insanity? Número 6. Passarela do Dragão Enrolado, China. Embora passarelas de vidro não sejam algo novo, a Passarela do Dragão Enrolado muda o jogo e dá um novo significado a atrações turísticas aterrorizantes. É uma passarela de vidro transparente que percorre a montanha Tianmen, de 1.500 metros de altura, oferecendo aos turistas vistas espetaculares e assustadoras do que está abaixo deles. Embora a passarela tenha apenas 100 metros de comprimento, o fato de se prender a montanha a uma altura de 300 metros é o que a torna tão aterrorizante. Apenas imagine alguém com medo de altura tendo que caminhar sobre a parte de vidro da travessia. Um verdadeiro pesadelo. E sei o que alguns de vocês estão pensando agora. Como isso é aterrorizante quando há passarelas de vidro mais altas no mundo? Bem, há uma diferença entre caminhar ao longo de uma montanha e em uma passarela de vidro. Quero dizer, tente imaginar por um segundo. Você tem uma montanha à sua esquerda, e abaixo e ao seu lado, nada além de alguns centímetros de vidro e uma queda de milhares de metros. Eu não sei você, mas isso também me faz pensar em como seria complicado construir algo assim. Os trabalhadores provavelmente foram suspensos por cordas enquanto colocavam a primeira peça de vidro. Ah, e caso você não saiba, eles também adicionaram um efeito especial a algumas peças de vidro. Sempre que peso é aplicado ao vidro, ele exibe um efeito de quebra, enganando as pessoas a pensar que o vidro está realmente rachando. Honestamente, essa é provavelmente a piada mais cruel que você poderia fazer em alguém, porque provavelmente levou muitas pessoas a quase terem um ataque cardíaco. Número 7. Monte Huashan, China. Se tudo neste vídeo até agora pareceu uma soneca, prepare-se para ficar impressionado, porque esta é talvez a coisa mais aterrorizante que você poderia fazer na China. Uma passarela de vidro parece brincadeira em comparação a isso, porque aqui não há vidro ou algo parecido. Os visitantes caminham ao longo da montanha, prendendo-se a um arnês em uma corrente que é passada por todo o caminho. Agora, aqui está o motivo pelo qual o Monte Huashan é um grande não. Claro, a China é famosa por construir todos os tipos de coisas incríveis, e se você pode confiar em uma passarela de vidro a 300 metros acima do solo, você poderia confiar em uma corrente passada ao longo da montanha, certo? Bem, o que você não pode confiar é na plataforma de madeira em que você está caminhando, porque ela tem apenas 60 centímetros de largura em algumas partes da subida. E enquanto o arnês protege você de cair de um penhasco literal, você pode esperar muitos sustos ao longo do caminho, especialmente em clima chuvoso, quando a plataforma está molhada e você está constantemente escorregando e depositando toda a sua fé naquele arnês e corrente. À medida que você começa a chegar ao topo, torna-se muito assustador, pois você tem que esperar pelas pessoas à sua frente, e às vezes, nem todos conseguem reunir a coragem para continuar.
Houve muitos incidentes de alguns visitantes ficando no mesmo lugar por horas, devido a uma paralisia completa. Agora, esses números não são confirmados, mas dizem que quase 100 pessoas caem para a morte anualmente enquanto tentam chegar à casa de chá no topo. Não sei. Mas todo esse esforço e trauma por uma casa de chá a mais de 2.000 metros acima do solo. Não sei se eu faria isso. E você? Número 8, Cerro Negro, Nicarágua. O que poderia ser mais divertido do que escalar o ativo vulcão Cerro Negro, na Nicarágua, sentar em uma peça de madeira compensada e deslizar pelas encostas? Claro, sempre haverá o risco de você se queimar ou talvez até se afogar em lava, mas além disso deve ser bem divertido, certo? Ah, antes que eu me esqueça, também há o risco de inalar toxinas e morrer sufocado. E considerando o tema deste vídeo, nem preciso questionar por que este é um destino turístico. O local e a experiência em si são definitivamente algo fora deste mundo, mas os riscos associados a realmente passar por isso são um pouco demais, eu acho. Há uma empresa bastante famosa chamada Bigfoot Hostel, que organiza toda a viagem para você. E aqui está a parte engraçada. Por apenas $29, você recebe uma peça de madeira compensada e alguns óculos para descer a encosta. Eles também usam um radar de velocidade para ver quão rápido você desce. Ah, e mencionei que é um vulcão ativo que entrou em erupção cerca de 20 vezes desde 1850. Número 9. Balanço mais alto do mundo, China. Esta atração não é para os fracos de coração. E se você tem vertigem, é melhor manter distância desta. Isso porque o balanço mais alto do mundo lançará buscadores de adrenalina a velocidades de 210 km por hora no penhasco. Ele foi inaugurado há alguns anos em Chongqing, na China, e instantaneamente se tornou um sucesso, aterrorizando os visitantes com suas vistas insanamente perigosas. Ele também foi certificado pelo Guinness World Records como o balanço mais alto do mundo. Só a torre de lançamento sozinha tem cerca de 108 metros de altura, com o arco em torno de 100 metros. Adicione isso ao penhasco de 214 metros de altura em que o balanço é construído, e você está a cerca de 240 metros acima do solo, balançando no ar com nada além de um arnês de segurança ao redor do seu corpo. O balanço pode suportar 3 pessoas de uma vez e balança elas de uma altura de 88 metros antes de pendurá-las diretamente sobre o penhasco. E embora esta atração definitivamente pareça um risco enorme para a vida humana, na verdade é bastante segura. O que basicamente significa que é a única experiência que é aterrorizante, segundo os engenheiros que a construíram. O balanço pode suportar ventos de mais de 160 km por hora e não desmoronará mesmo se for atingido por um terremoto de magnitude 10. Claro, tudo isso soa muito bem, mas ainda não tenho certeza se eu gostaria de correr o risco. Número 10. Passeio dos Beijos Voadores, China. Infelizmente, a história dos passeios aterrorizantes na China não termina com o balanço mais alto do mundo. Esta é outra atração que os visitantes visitam todos os anos, por razões que Deus sabe quais. Ela também fica na beira de um penhasco no topo da montanha, mas ao contrário do balanço, os visitantes estão realmente em uma das 2 plataformas de observação, seguradas nas mãos de 2 figuras gigantes. Além de ser uma das atrações mais aterrorizantes, ela também foi votada como o edifício mais feio da China em 2020. Mas por que é chamada de Passeio dos Beijos Voadores? Bem, as 2 figuras gigantes inicialmente ficam de costas uma para a outra, e quando o passeio começa, elas começam a girar, também movendo as plataformas de observação, terminando em uma posição de frente uma para a outra e se beijando. Além disso, como as pessoas são livres para circular pela plataforma de observação, não estou muito seguro quanto à sua segurança, pois em uma altura dessas, ventos fortes poderiam facilmente levar a sérios problemas. E há também um ponto durante o passeio em que ambas as plataformas estão sendo seguradas na beira do penhasco sem nenhum arnês ou precauções de segurança. Este pode ser um passeio que você queira evitar se estiver procurando por alguma aventura. De qualquer forma, pelo menos agora você conhece as atrações turísticas mais feias, estranhas e talvez uma das mais aterrorizantes do mundo. Número 11. Lago Natron, Tanzânia. Embora esta atração seja a mais deslumbrante no vídeo, também é uma das mais perigosas. O Lago Natron, também conhecido como Lago Vermelho da Tanzânia, é algo saído de um filme de terror. Esqueça nadar neste lago, animais nem conseguem beber a água porque fritará seus órgãos internos. O Lago Vermelho é venenoso, pois contém uma grande quantidade de minerais
que são o ambiente perfeito para bactérias que adoram devorar os interiores de organismos vivos. E acredite em mim, você não vai querer molhar os pés no Lago Vermelho, pois é super quente, com temperaturas chegando a 60 graus Celsius no verão. Além disso, se um animal infelizmente acabar se afogando na água, ele será literalmente calcificado, transformando-se em um zumbi. Até agora, tenho certeza de que nenhum de vocês quer correr o risco de chegar perto deste lago. Mas acredite ou não, o Lago Natron é na verdade parte de um famoso passeio de safari, recebendo milhares de visitantes todos os anos. Felizmente, nenhum incidente infeliz foi relatado até agora. Mas mesmo que você ache que esta é uma atração que deseja na sua lista de desejos, pense novamente. O forte odor de gases vindos da superfície do lago não permitirá que você admire a paisagem por muito tempo. Número 12. Goliath, Six Flags Great America, Illinois. Só o nome já sugere que este é um passeio aterrorizante, e não porque é uma montanha-russa muito alta ou rápida. Há um motivo diferente pelo qual esta atração turística é uma das mais perigosas do mundo. Apesar de uma grande desvantagem, milhares de pessoas continuaram a andar no Goliath, que as deixava cair de uma altura de mais de 90 metros a uma velocidade impressionante de 145 km por hora. Acredite ou não, o Goliath tinha capacidade para mais de 1.000 pessoas por hora. E enquanto tudo isso parece impressionante, aqui está o motivo pelo qual andar nesse brinquedo nunca foi uma boa ideia. Eu chamaria a Insanity, que discuti anteriormente neste vídeo, de mais segura do que isso, porque, bem, o Goliath era uma montanha-russa de madeira. Sim, você ouviu direito. Esta montanha-russa foi construída nos anos 2000 e se não tivesse sido desmontada em 2022, ainda estaria entre as mais altas e rápidas montanhas russas de hoje. Mas qual foi o motivo para desmontá-la? A madeira. Ela começou a se quebrar e até fazia barulhos estranhos enquanto os visitantes deslizavam em velocidades insanas pelos trilhos desgastados. O fato de ter permanecido funcional por tanto tempo sem um acidente é loucura. Ela foi desmontada e reconstruída usando aço, pois é muito mais seguro. Mas antes de 2022, essa tinha que ser uma das atrações turísticas mais aterrorizantes do mundo. Número 13. Parque Nacional Madidi, Bolívia. Cerca de 7.000 turistas visitam o Parque Nacional Madidi anualmente, e se eu tivesse que adivinhar, provavelmente é porque é um dos lugares mais biodiversos do mundo. Existem centenas de diferentes espécies de plantas e organismos no parque, e somado às vistas cênicas, torna-se um destino imperdível na lista de qualquer viajante. Mas como esse lugar entrou neste vídeo? Bem, não há dúvida de que é um dos lugares mais biodiversos do planeta, mas ao mesmo tempo também é um dos mais perigosos. Crocodilos ou animais selvagens não são o perigo aqui. O que torna este lugar tão aterrorizante é que há mais de 100 plantas diferentes que poderiam potencialmente matá-lo se você tocasse nelas por acidente. E o que não mata pode levar a uma reação alérgica com queimação severa, coceira, tontura e até uma visita ao pronto-socorro. Mas plantas venenosas não são sua única preocupação no Parque Nacional Madidi. Se você conseguir se manter longe das plantas, um parasita pode simplesmente rastejar para dentro de você e se prender sem que você saiba. Assim como as centenas de plantas, o parque também abriga uma infinidade de parasitas venenosos que podem encurtar sua viagem. Número 14. Piscina do Diabo, Zâmbia. Por que essa cachoeira é chamada de Piscina do Diabo? Bem, os moradores locais dizem que você está basicamente brincando com a morte ao ficar perto da borda da queda, olhando para a provável morte. Mais de 500 milhões de litros de água despencam a uma queda de 100 metros, enquanto os turistas se penduram na beira da cachoeira. Agora, embora isso pareça a pior ideia de todas, na verdade há uma barreira natural bem antes da queda, para que turistas e aventureiros possam se segurar enquanto experimentam a força brutal da água passando por eles. Mas um único erro pode levar a muitos problemas, pois há pouca chance de sobreviver se alguém cair com a água. Normalmente isso não é o caso, pois, ao contrário de como as coisas parecem, é bastante seguro, desde que você não tente a sorte e chegue muito perto da queda. Tragédias não são novas para este destino. Mais de 20 pessoas perderam a vida depois de serem arrastadas pela água e acabarem se afogando. Quer saber minha opinião? Fique nas piscinas e lagos pequenos. Mesmo que você seja super cuidadoso e ouça tudo o que seu guia diz, a corrente é tão forte que até um pequeno deslize é suficiente para a água arrastá-lo.
E enquanto muitas pessoas vão às quedas para experimentar algo fora deste mundo, os moradores locais chamam isso de muito tolo, pois não é seguro de forma alguma. Número 15. Takabisha, Fuji Highland Amusement Park, Japão. O balanço mais alto do mundo em Nevada e a Insanity não tem nada sobre a montanha-russa mais íngreme do Japão, Takabisha. Takabisha, também conhecida como Dododonpa, foi a montanha-russa de aceleração mais rápida do mundo antes de ser fechada em 2021. A razão pela qual foi fechada é exatamente o motivo pelo qual essa atração ocupa o primeiro lugar neste vídeo. Acredite ou não, essa montanha-russa era tão rápida que podia acelerar a incríveis 192 km por hora em apenas 1,56 segundos. Ela até detinha o recorde mundial do Guinness por ser a montanha-russa mais íngreme de todos os tempos, com um ângulo de 121 graus. O parque de diversões Fuji Highland recebia visitantes de todo o mundo, pois os buscadores de emoções não podiam esperar para ver o que Takabisha tinha a oferecer. Infelizmente, para alguns poucos escolhidos, tudo o que Takabisha tinha a oferecer era dor e ossos fraturados. A viagem de montanha-russa durava apenas 2 minutos, mas era tão violenta que 4 diferentes passageiros sofreram fraturas no peito e nas costelas, depois de serem arremessados em altas velocidades. A montanha-russa teve que ser fechada eventualmente por motivos óbvios, mas, se você me perguntar, era apenas uma questão de tempo antes que algo pior acontecesse, já que ela praticamente catapultava os visitantes em velocidades insanas com repetidas acrobacias. Então você já esteve em um desses destinos antes? Ou riscou alguns da sua lista depois de assistir a este vídeo? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos emocionantes no futuro.